Bem, nessa noite nós vamos ouvir o pastor Erivelton Nunes, que é da nossa igreja em São Paulo, da nossa igreja sede, e ele vai ministrar aqui a palavra de Deus. Pode chegar, você pode receber com aplauso, por favor. A paz de Cristo. Graças a Deus. Feliz em estar aqui mais uma vez para ministrar a palavra do Senhor Jesus, palavra que é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo de número 4. Enquanto você abre a Bíblia, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, pastor Silas, pastor Elisete, pastor Odilton, pastor Ronaldo, a toda a diretoria da igreja, obreiros, pastores, a toda a liderança da Escola da Palavra, que é uma iniciativa muito importante para o ensino das Escrituras Sagradas. 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 10. Glória a Deus. Está escrito assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Nós estamos neste final de semana, desde sexta-feira, falando sobre esta temática, sobre a mordomia cristã, a excelência no servir. Um tema que também é o tema do nosso ano, mas aqui em específico vamos tratar sobre a mordomia cristã. O que vem a ser mordomia cristã? E eu quero começar apresentando para você os 4 pilares que você lembra que nossa igreja está fundamentada sobre 4 pilares. A saber, primeiro, visão. Segundo, unidade, autoridade e palavra de Deus. Nós estamos fundamentados sobre 4 pilares. E eu quero falar nesta noite sobre a mordomia cristã, também alicerçada sobre 4 pilares. E esses 4 pilares nós vamos desenvolver ao decorrer aqui da ministração. Bem, eu quero começar com a definição. O que é mordomia? Porque afinal de contas, para nós brasileiros, falar em mordomia é algo assim, puxa vida, mordomia é viver de boa. Mordomia é obter vantagem sem muito esforço. O que é mordomia na sua cabeça? O que é mordomia que nós geralmente ouvimos? Um conceito que foi distorcido ao longo da história, mas que mordomia na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, tem outro significado. Mordomia é algo muito mais relevante do que simplesmente obter vantagem sem nenhum esforço. Regalias, não é isso que é mordomia. E aí eu quero trazer para você uma questão importante. A palavra mordomia ou economia, você deve estar acostumado com economia. A origem da palavra economia, que é a administração de uma casa, é justamente a base para a mordomia cristã. É você poder administrar a sua casa. O mordomo, o economos que está ali, é aquela pessoa que tem a responsabilidade de administrar os bens do seu patrão, do seu senhor. E um grande exemplo que nós temos nas Escrituras é de José. Quando José é vendido ao Egito, quando ele é comprado por Potifar, ele passa e torna-se, além dele ser o servo, o escravo, ele ganha a responsabilidade de ser o mordomo daquela casa, o despenseiro daquela casa. No texto que nós lemos aqui em 1 Pedro, ele fala para nós servirmos uns aos outros com os dons que nós recebemos. Mas ele fala também que nós somos despenseiros. E é justamente essa a palavra que ele está usando nesse texto. Nós somos os administradores. Nós somos os mordomos da casa de Deus. Você recebeu algo de Deus e você precisa administrar. Nós precisamos administrar. Então você vai encontrar na Bíblia, ora a palavra mordomo, ora a palavra despenseiro. Então, a palavra de Deus também diz que, como ministros do Evangelho, nós somos despenseiros. Nós temos que ter algo de Deus. Nós administramos algo para dar ao povo de Deus. Portanto, a definição de mordomia é o ofício do mordomo. O trabalho do mordomo
é exercer aqui a mordomia, a administração. E dentro disso, na FVC, nós temos o pastor Ronaldo com uma apostila interessante sobre esse tema, dentro da mordomia cristã, onde ele diz o seguinte: ser mordomo não é gozar de mordomias, mas sim administrar com fidelidade os negócios do seu Senhor. O nosso Senhor, Ele espera que nós façamos bom uso daquilo que o Senhor nos deu. Portanto, agora eu pergunto para você: o que pertence ao seu Senhor? O que pertence ao nosso Senhor? Essa é uma pergunta interessante, porque quando você abre a Bíblia no Salmo 24, lá está escrito: do Senhor é a terra, o mundo, tudo pertence ao Senhor, tudo está no controle do Senhor, inclusive nós, seres humanos. O versículo na versão Nova Almeida atualizada diz assim: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Ou seja, não é só o mundo, não é só a terra, mas também todos que habitam nela. Nós somos propriedade do Senhor. Quando eu estou lendo o Evangelho de João, eu encontro um versículo interessante que diz assim: veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, ele veio para o que era seu. O que era do Senhor? Do Senhor é a terra, do Senhor é tudo. Mas aquelas pessoas, os judeus especificamente, não aceitaram. Mas todos nós, pela graça, pela bondade, pela infinita bondade de Deus, nós aceitamos o Senhor. Então repita comigo isso aqui: tudo pertence ao Senhor. Mais uma vez, tudo pertence ao Senhor. Glória a Deus que tudo pertence ao nosso Senhor. E agora eu quero falar com você sobre outra definição. Falamos sobre a definição de mordomia, onde tudo pertence ao Senhor e nós apenas administramos. Mas eu quero falar sobre o que é excelência. Afinal de contas, mordomia também precisa ser feita com excelência. E uma definição de excelência é: excelência não é fazer algo inédito, algo extraordinário, algo que nunca foi feito, mas é fazer algo simples de maneira extraordinária. Traduzindo, eu quero dizer que você precisa dar o seu melhor. Você não precisa reinventar a roda, você precisa fazer o melhor para Deus. Aquilo que Deus te deu, faça o seu melhor. E eu dou um exemplo para você. Você olha para essa caneta, provavelmente você tem uma aí, né? Em algum lugar você tem em sua casa uma caneta. Essa caneta é do ano de 2024. Você vai encontrar ela em qualquer lugar. Esse tipo de caneta, simples, ela cumpre o seu papel e o seu objetivo. E se eu te disser que ela foi criada em 1950, olha quanto tempo já se passou. E a caneta, desde quando foi criada, essa que está em exibição aqui do lado, ela está no museu, lá em Nova York, no Museu de Arte Moderna. Essa caneta, a única diferença está na tampa, que antes ela era fechada e agora ela é vazada. Ela tem pequenas modificações, mas algo que foi bem feito naquela época continua tendo utilidade até hoje. E o que eu quero dizer é que você não precisa reinventar a roda. O evangelho ainda é simples, o evangelho de Jesus ainda é o mesmo. Você fala de Jesus, você, como Paulo disse, Cristo Jesus e esse crucificado, e o evangelho faz a transformação. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você não precisa reinventar, você só precisa pregar Jesus Cristo, nosso Salvador. Graças a Deus. E aí eu quero perguntar para você: o que vem a ser a palavra então? Servir. Excelência é fazer aquilo que você tem de melhor. Mordomia é administrar os bens do seu Senhor. Logo, o que é servir? Servir tem muitas definições, mas eu quero trazer aqui mais 3 definições para a gente meditar um pouquinho. Servir é trabalhar. A primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia, ela está em Gênesis capítulo 2, versículo de número 5, quando Deus coloca o homem no jardim. Naquela ocasião, Deus diz assim, coloca Adão e fala assim: o colocou no jardim para cultivar, para o lavrar. Ou seja, a palavra que está ali é a palavra avad, que vem da raiz de eved, que é escravo, que é servo, que vem da palavra trabalhar, que vem da palavra servir.
Ou seja, aquele que está servindo, aquele que está trabalhando, ele também está fazendo a obra de Deus. Deus colocou você para trabalhar. O trabalho não é uma maldição. Infelizmente, as pessoas começam a dizer assim: se eu encontrar Eva lá no céu, se eu encontrar Adão lá no céu, eu vou lá tirar satisfação com ele. Por quê? Porque por culpa deles nós estamos trabalhando. Não, pelo contrário. O trabalho já existia antes do pecado. Mas só que aqui a diferença é que com o pecado as coisas ficaram difíceis. Com o pecado a situação ficou um pouco mais complexa, porque aí tem espinhos, tem cardos, tem situações complexas que a terra agora vai gerar dificuldade. E com o suor do seu rosto você vai ter que trabalhar. Mas o trabalho não é maldição, o trabalho é bênção. Então servir também é trabalhar. Repita comigo: servir é... Então o trabalho é abençoado e Deus quer usar o trabalho para nós. E a segunda definição que eu quero trazer sobre servir é adorar. Repita comigo: servir é adorar. Nós também adoramos a Deus. A palavra adoração, a palavra trabalho, ela também é da mesma raiz da palavra servir. Ou seja, ela aparece 124 vezes. E você vai encontrar várias vezes. Uma delas que eu quero destacar está no texto de Êxodo capítulo 3, quando Deus chama Moisés. Ele está lá no monte, vendo a sarça ardente, falando com Deus. E naquela ocasião em que ele fala com Deus, Deus fala assim: Moisés, você vai falar com Faraó. E quando você tiver tirado o meu povo do Egito, você vai trazer o povo a este monte, onde vocês irão me servir. Servir lá é sinônimo de adoração. Servir a Deus é sinônimo daquele que adora ao Criador, aquele que agora não é mais escravo no Egito. Você agora é servo de Deus. Você não obedece mais o pecado, você agora obedece a Jesus. Você não obedece mais aquele antigo comandante de Romanos 6, que era o pecado. Você agora tem um novo Senhor. Esse Senhor se chama Jesus Cristo. Aleluia. Mais 7 vezes no livro, o nosso irmão amado Moisés vai chegar a Faraó e vai dizer: deixa o meu povo ir, diz o Senhor, deixa o meu povo ir para me servir. Por mais 7 vezes, essa palavra vai se repetir no livro de Êxodo, onde ele está dizendo: o povo servia a Faraó, o povo não servia a Deus. A primeira pergunta do Faraó foi: quem é esse Deus, para eu deixar esse povo ir servi-los? Quem é esse Deus? Ele não conhecia Deus, mas Deus falou: estou libertando eles daqui para serem meus servos. Nós fomos resgatados, comprados com o precioso sangue de Jesus, e hoje servimos ao Senhor, graças a Deus. Uma decisão que Josué tomou, ao final da sua vida, no capítulo 24, versículo 15, aquele versículo lindo que nós recitamos todas as vezes: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós serviremos ao Senhor. Nós tomamos uma decisão. Então servir também é sinônimo de adorar. Glória a Deus. Terceiro significado da palavra servir. Eu quero destacar para você que servir também é ministrar. Quando a gente ouve assim: irei ministrar a palavra de Deus, é lindo, é maravilhoso. A pessoa só pensa que quando está com o microfone é que ele está ministrando. Mas eu quero te dizer que aqui na antiga aliança, todas as vezes que as pessoas faziam um trabalho para Deus, não importava o tipo de trabalho, aquele que desmontava o tabernáculo, essa tenda, deixa eu te mostrar o versículo de Números 3, versículo 8, terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação, e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel, no ministrar no tabernáculo. Cada vez que eles desmontavam essa tenda, cada vez que eles limpavam essa tenda, cada vez que em cada família dos levitas tinha um trabalho a ser feito, eles estavam ministrando ao Senhor. Então quando aqueles obreiros estão nos estacionamentos ali, servindo, ministrando, estão ministrando ao Senhor, estão cuidando de algo que é importante na obra de Deus. Quando alguém está fazendo a limpeza, quando as irmãs estão ali nas aulas, quando estão ali os professores com as crianças, quando cada um está desenvolvendo um trabalho que não está ao microfone, ele também está ministrando ao Senhor. Então servir também é ministrar. Servir é ministrar.
Passando então da fase das definições, eu quero trazer para você o primeiro pilar. São 4 pilares da mordomia cristã. E eu quero trazer o primeiro, que é a mordomia do templo. Repita comigo, mordomia do templo. Primeiro vamos falar do templo, que é o nosso corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Portanto, eu e você precisamos cuidar desse templo que o Senhor nos deu. Você precisa cuidar da sua saúde, você precisa cuidar do seu corpo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Você sabe que nós estudamos no último trimestre sobre Apocalipse, sobre as questões do fim, e uma coisa importante: o seu corpo será ressuscitado. Alguém poderia dizer, para algumas religiões, o corpo é mau. Eles queimam, eles cremam o corpo para libertar a alma, porque o corpo não tem valor. Mas no cristianismo está escrito que nós seremos ressuscitados. Há uma esperança para o cristão, há uma esperança para a igreja de Cristo, que um dia a trombeta vai soar e nós seremos arrebatados, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Glória a Deus. Então nós temos essa esperança. Nós temos algo aqui que a palavra de Deus reforça. Você precisa cuidar também do seu corpo. E aí tem um texto que está em Gênesis 1, versículos 27 a 28, que diz assim, 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Deus preparou as condições para que você tenha o alimento. A terra, quando Deus foi criando, cada dia que foi passando da criação, Deus foi colocando as condições necessárias. Primeiro Deus disse que deveria ter luz, depois Ele foi criando as condições, depois o mar, depois a terra, depois vegetação. Deus só colocou o homem no 6º dia, quando havia todas as condições necessárias para a sobrevivência do ser humano. Deus prepara tudo. O controle e a provisão estão na mão do Senhor. Nada vai faltar na sua vida, nada vai faltar, a provisão não vai faltar, porque o Senhor cuida da sua vida. Aleluia. Está escrito no Evangelho que os pássaros, o Senhor cuida dos pássaros. Ele não vai cuidar de você? Muito mais valeis vós do que alguns pássaros, pardais. Hoje, infelizmente, o ser humano está invertendo as coisas. Animais valendo mais que seres humanos. As leis invertendo, valores invertidos. Mas o Evangelho vem para resgatar aquilo que Deus está falando. Você tem valor, você tem valor. Você foi chamado, você foi escolhida. Você é criatura de Deus. Você foi chamado para ser filho de Deus. E hoje você serve a esse Deus todo-poderoso. Aleluia. Então você precisa cuidar. Mas eu quero chamar sua atenção para outra distorção que a sociedade está trazendo. Essa expressão aqui, ó, meu corpo, minhas regras. Isso está no mundo todo, seja em português, em inglês, não importa o idioma. O movimento feminista usa isso aqui, destaca-se por todo lugar essa expressão, querendo aprovar aborto, querendo aprovar tantas outras questões, dizendo que a pessoa tem domínio sobre o seu próprio corpo, portanto ela faz o que ela quer do seu corpo. Mas ela esquece-se de que quem foi quem a criou. Ela esquece o que a palavra de Deus diz. Esse povo talvez não tenha compromisso com Deus, mas eu e você, nós temos compromisso com o Criador. Os nossos valores precisam ser resgatados. E aqui está um detalhe interessante neste texto. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 6, versículos 18 a 20. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse. Pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos. Repita comigo, vocês, pois foram comprados por alto preço, portanto honrem a Deus com o seu corpo. Você não faz o que você quer do seu corpo, você tem um dono. Esse dono é o nosso Senhor, que comprou você. Então você, quando vai fazer alguma coisa com o seu corpo, você pergunta ao Senhor. Você precisa cuidar do seu corpo, você vai nas Escrituras Sagradas para saber. E há um outro texto interessante, que eu quero destacar com você, está em Atos, capítulo de número 20, versículo 28. É um texto onde Paulo, ele desce ao porto,
ele chega na cidade de Mileto e manda uma mensagem até os anciãos de Éfeso. Ele diz: desçam rápido até aqui, eu tenho uma mensagem para vocês. Paulo geralmente pregava o evangelho ganhando pessoas, evangelizando, mas é uma das poucas menções que ele faz diretamente a obreiros, e ele chama eles e diz assim: tenham cuidado de si mesmos, e depois do rebanho sobre o qual vocês estão, ou foram constituídos pelo Espírito Santo. Então tenham cuidado de si mesmos. Ele estava dizendo: obreiros, cuidem da sua saúde. Obreiros, cuidem da sua vida espiritual, cuidem da sua vida, do seu corpo, cuidem primeiro para vocês terem condições de cuidar da igreja de Deus. Então isso faz parte que nós precisamos observar. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você é um administrador dessa mordomia, a mordomia do templo. Nós precisamos cuidar, cada um de nós mesmos. Então cuide-se, porque você também foi resgatado com precioso sangue. Também está escrito em Romanos 6, versículo 12: não deixem que o pecado reine sobre seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma outra parte do seu corpo se torne instrumento do mal, para servir ao pecado, mas em vez disso, entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo, para a glória de Deus. Você glorifica a Deus através do seu corpo. Não é só no seu espírito, não é só na sua alma, o seu corpo também é instrumento para a glória de Deus. E também Paulo dizia: rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, no vosso culto racional. Também está escrito, Filipenses 1, versículo 20, Paulo estava num dilema, estava preso, e lá ele falava com os irmãos da sua alegria. Ele diz assim: minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo está dizendo: eu serei engrandecido, o meu corpo vai louvar a Deus. Seja presente ou seja ausente, a glória de Deus vai se manifestar no meu corpo. Então, nós temos a primeira mordomia, que é a mordomia do templo. Repita comigo: mordomia do templo. Mordomia do templo. A segunda, também com a letra T, mordomia do tempo. Primeiro a mordomia do templo, agora a mordomia do tempo. Você também é responsável por administrar aquilo que Deus te dá. Como se chama hoje? Hoje é um presente. Nós estamos no presente. Você acordou, você chegou aqui porque Deus te deu um presente. Deus te deu 24 horas. Você está aqui hoje adorando e glorificando a Deus. Você tem um dia que você pode fazer a diferença na sua vida. É mais um dia que Deus te dá na face da terra. E você pode fazer a diferença. E Deus espera que você administre o seu tempo. Então, nós temos aqui o texto de Eclesiastes, que diz que tudo tem um tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Coisa interessante é que nós podemos controlar um tempo chamado Cronos. Normalmente você vai ouvir os pregadores dizendo do Cronos e do Kairos. O Cronos, cronômetro, cronológico, tem relação com aquilo que eu e você podemos medir, tem relação com aquilo que eu e você podemos controlar. Podemos nos programar dentro do tempo. Você programa a sua agenda, você organiza os seus compromissos. Então, dentro do Cronos, é aquilo que você pode gerenciar, e Deus espera que você faça bom uso do seu tempo. Mas existe o Kairos, que normalmente a gente diz que é o tempo de Deus, mas ele também é o tempo da oportunidade, e as oportunidades aparecem, você não sabe quando ela aparecerá, mas você precisa aproveitar cada oportunidade na sua vida. Quando as oportunidades aparecem, você não pode negligenciar. Aproveite cada oportunidade. Então não rejeite as oportunidades. E aí eu encontro aqui um texto importante. Quando eu vou começar a entrar agora nos textos bíblicos, mas tem uma frase que é para você parar de gastar tempo. Gastar tempo com o quê? Com coisas inúteis. Afinal de contas, eu preciso gerenciar o meu tempo.
E por que eu não posso gastar meu tempo com outras coisas? Veja, o tempo é precioso. Alguns dizem que tempo é dinheiro. O tempo é precioso, aquilo que Deus te deu. Então preste atenção, está escrito em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso, prosseguem cada vez mais para a impiedade. Então evite conversas inúteis, aquilo que não agrega, deixa de lado. Aquilo que não te edifica, deixa de lado, porque isso não vai fazer nenhum bem para você. Outro texto que há aqui também em Tiago, capítulo 5, versículo 8 e 9, está escrito: sejam também pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejais julgados, e o juiz já está às portas. Tiago diz que nós não podemos estar aí queixando uns dos outros. Pelo contrário, a palavra diz: amem uns aos outros. A palavra de Deus diz: servi uns aos outros. Ela diz: consolai-vos uns aos outros. Ela tem outros mandamentos que não tem nada a ver com queixar-se ou fazer falatórios contra os outros. Então também está escrito que não saia de nossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que vai trazer edificação. Então, se não é para trazer edificação, às vezes é melhor a gente não falar. Esse é o conselho da palavra de Deus. E eu quero trazer aqui alguns conselhos, algumas dicas práticas sobre como otimizar o seu tempo. As pessoas às vezes me perguntam: como que você faz para arrumar tempo? Para ler Bíblia, estudar, escrever livro, fazer isso, fazer aquilo, trabalhar. Gente, é só a gente não perder tempo. É uma questão muito importante. O tempo é igual para todo mundo. Mas como você faz para fazer isso, para fazer aquilo outro? Veja, o primeiro conselho é esse aqui, ó. Liste as suas prioridades. Não dá para fazer tudo. Você pode estar atolado de atividades, de coisas para fazer. Mas tem uma coisa que está escrito aqui: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, as demais coisas, ou estas coisas, serão acrescentadas. E aqui é uma dica muito importante. Ah, mas como é que você faz? Bom, eu saio de manhã, deixo a minha filha na escola, 6 e pouco da manhã. Quando eu volto, já faço uma caminhada. Quando eu chego em casa, eu já vou ler a Bíblia e fazer o meu devocional. E glória a Deus, eu aproveito esse momento antes de começar a trabalhar. Então, eu vou aproveitando o meu tempo. A gente precisa fazer as coisas dentro da nossa programação. Agora, o que eu aprendi uma vez foi essa daqui: encontre-se com o Senhor nas primeiras horas do dia, para você não ter que encontrar o diabo o resto do seu dia. Comece o seu dia agradecendo a Deus, comece o seu dia orando ao Senhor, comece o seu dia lendo a palavra de Deus, comece o seu dia recitando as Sagradas Escrituras, comece o seu dia adorando ao Criador, e você vai ter um dia com certeza muito melhor. Esse negócio que crente levanta com o pé esquerdo, crente levanta com os 2 pés, para a glória de Deus, para exaltar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então nós precisamos cuidar do nosso tempo. Segundo, descarte as futilidades. Aquilo que não é útil, joga fora, descarta, não serve. É fútil, é inútil. Por isso que o texto de Eclesiastes diz assim: vaidades de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Ele começa a fazer uma análise da vida. Salomão, o autor de Eclesiastes, ele olha e fala assim: bem, ele tinha riquezas, ele tinha tudo, ele fez uma análise. Parece um tanto pessimista a visão de Eclesiastes. Ele fala assim: é tudo que ele viu debaixo deste sol, debaixo do céu. Na perspectiva humana, tudo passa, tudo é vão, tudo é passageiro, mas tem algo que é glorioso: temer ao Senhor, guardar os seus mandamentos. Isso não passa, porque é para toda a eternidade. Você já recebeu algo de Deus, então faça aquilo que é importante. Invista em atividades que sejam produtivas, aquilo que pode agregar à sua vida, o que pode fazer você melhorar e crescer. Aproveite isso. Não gaste tempo com coisas inúteis. Então você quer usar os dons de Deus que Deus te deu, aproveite. Seja um profissional melhor, estude na sua área, aquilo que Deus te deu, desenvolva o dom que Deus entregou nas tuas mãos, aproveite o seu tempo para desenvolver, porque afinal de contas, não é só ter o dom, você precisa desenvolver aquilo que Deus te deu.
Quando Paulo diz a Timóteo: desperta o dom que há em ti, o qual te foi dado pela imposição das mãos do presbitério. Você recebeu um dom, você precisa despertá-lo, você precisa desenvolvê-lo. Não basta dizer eu tenho, mas se você não usa, isso não serve de nada. Aprenda a delegar responsabilidades. Aqui eu tenho um exemplo muito interessante, que é o de Moisés. Moisés era um homem de Deus, já estava com mais de 80 anos, quando Deus o chamou, quando Deus o comissionou para libertar o povo. Moisés era um homem escolhido, era um homem que falava com Deus face a face, mas teve uma coisa que Deus não falou para ele. Foi o sogro dele quem falou. O sogro, observando como ele estava conduzindo a obra, como ele estava fazendo a fila, como ele fazia aquelas questões, ele disse assim: olha só, você precisa mudar isso. Coloque homens fiéis, selecione outros homens para ajudarem nesta tão grande obra. Você vai cansar todo o povo, então seleciona pessoas cheias, e vão ser cheias do Espírito Santo, para te auxiliar nesta obra. Então traga pessoas para o seu lado, para ajudarem você na sua obra. Delegue responsabilidades. Você não pode fazer tudo sozinho. Muitas vezes a gente não evolui justamente por isso. A gente quer fazer tudo sozinho. Você não foi chamado para fazer tudo sozinho. Deus colocou pessoas para te ajudar. Outro conselho: não deixe para amanhã, faça hoje. Você pode fazer, tome a decisão hoje, não tome a decisão amanhã. Amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou. Não, faça hoje, decida hoje, faça um propósito com Deus, que você vai mudar a sua vida, você vai reprogramar as suas atividades, e o nome do Senhor vai ser louvado e engrandecido. Mais um conselho: cultive a pontualidade. Ninguém gosta de pessoas que chegam atrasados em todos os compromissos. Nós precisamos, como brasileiros que somos, é muito comum que a gente tenha o hábito de se atrasar. A gente marca uma coisa e começa em outra. A gente já marca pensando que as pessoas vão chegar atrasados, porque já é assim, é cultural, já é da nossa cultura. Mas o fato é que em outras culturas você deve chegar antes, você deve chegar pelo menos 5 minutos antes, para você começar uma atividade. Você não pode chegar em cima da hora, você precisa fazer isso, cultivar a pontualidade. Por isso há um texto, que está em Romanos 12, versículo 11, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Veja que está tudo relacionado. Ser zeloso. E sabe que a minha Bíblia, a sua, diz que você e eu somos zelosos. Um povo especial, zeloso de boas obras. Deus não falou que você é uma pessoa sem compromisso. Deus não falou que você é uma pessoa relaxada. Não, Deus disse que a sua igreja é um povo especial. É um povo zeloso de boas obras. Então nós vamos precisar mudar algumas coisas na nossa programação, para você aproveitar bem o seu tempo. Seja pontual, e aí você não vai fazer os outros perderem tempo. Amém? Glória a Deus. 7, aproveite as oportunidades. Isso aqui parece muito comum, mas é muito normal as pessoas serem convidadas para uma determinada tarefa, e ela diz assim: eu não posso, para mim não dá, e a pessoa deixa passar a oportunidade. E aqui eu vou abrir um parêntese para contar um testemunho muito rápido, sobre questão de oportunidades. Eu era coordenador numa empresa internacional, multinacional inglesa. Como coordenador, eu tinha um detalhe interessante: eu estava estudando um MBA em gestão empresarial. Eu sou da área de TI, eu não sou da área de gestão. Mas a questão é que eu fui fazer um curso de gestão. Eu ganhei esse curso de gestão. Eu era professor numa universidade, e a universidade lançou um EAD, um curso de gestão empresarial, gratuito para os professores. E de todos os professores, só eu entrei no curso, só eu fiz o curso, só eu concluí o curso, só eu tenho MBA em gestão empresarial por aquela faculdade, do grupo de professores. Passaram-se alguns meses, eles demitiram o gerente da área de TI, e iam contratar uma pessoa de outra empresa para ocupar essa vaga. Mas naquela época eu interagia com os ingleses todo o tempo, e eu falei assim para o gestor:
mas por que vocês fizeram um processo seletivo externo e não fizeram interno? Eu estou aqui, eu me preparei, olha o meu currículo, eu concluí agora gestão empresarial, por que a vaga não pode ser minha? A gente fez um processo externo, isso e aquilo, deram um monte de desculpas, mas aí veio o desafio. O gestor já tinha convidado a pessoa da outra empresa, já estava em processo de rescisão do outro lado, e ele falou assim, bom, vamos fazer o seguinte, você vai participar do processo, tal semana vem o inglês para cá, você tem a oportunidade de fazer a entrevista com ele em inglês, se você passar a vaga é sua, se você não passar, fora, rua. Aí eu falo, Jesus, e agora meu inglês enferrujado, eu tive que corri, estudar, fiz a entrevista, para a glória de Deus, eu virei gerente, para a glória de Deus, e depois eu virei diretor, para a glória de Deus, hoje eu sou diretor América Latina, para a glória de Deus, Deus fez algo maravilhoso, mas se eu tivesse deixado passar, aleluia, glória a Jesus. Aproveite as oportunidades, você não sabe quando ela vai passar, então aproveite, agarre. Quando chegou agora na pandemia, a opção de ser diretor América Latina, eu falei assim, eu sou diretor só do Brasil, eu não falo espanhol, só estou falando inglês e português, eu não falo espanhol, mas aí eu já entrei na aula de espanhol, vamos aprender espanhol, e glória a Deus, e agora eu estou hablando, aleluia, eu estou hablando em espanhol com uma equipe de 16 países, e glória a Jesus por isso. Então veja, as oportunidades chegam, eu vou falar, não, eu não posso aceitar porque eu não falo espanhol, mas espera aí, eu não falo, mas eu vou falar, em nome de Jesus eu vou falar, em nome de Jesus eu vou falar, amém? Aproveite cada oportunidade, aleluia. Olha o que está escrito em Efésios 5, 15 e 16, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Nós aprendemos sobre a mordomia do templo, mordomia do tempo, e agora a gente vai para a mordomia do tesouro. Essa mordomia, eu sempre digo que aqui na DEVEC é muito fácil de falar sobre esse assunto, afinal de contas todos nós já somos muito bem instruídos quanto à mordomia do tesouro. Mas eu vou repassar aqui alguns pontos importantes para nós. Nesse infográfico nós temos 2.350 versículos da Bíblia que tocam em assuntos relacionados à administração financeira. Ou seja, a palavra de Deus não te deixa enganado. A palavra de Deus instrui os seus servos como lidar com o dinheiro, como lidar com o tesouro. O tesouro que você tem, que Deus entrega nas tuas mãos, que você administra, Deus te dá condições. Então, do Sermão do Monte, que tem 109 versículos, pelo menos 49 deles tocam em algum ponto da administração, da questão financeira. De 49 parábolas que nós temos nas Escrituras, não apenas parábolas de Jesus, afinal de contas, Jesus tem aproximadamente 42 parábolas, mas também há parábolas na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. E considerando todas as parábolas que nós encontramos na Bíblia, dessas 49, pelo menos 22 tocam em pontos relacionados à administração financeira. Portanto, a igreja de Deus não está enganada com relação ao dinheiro. E aí eu tenho um texto muito lindo que eu gosto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17 e 18, que diz assim: portanto, não pensem, a minha força e o meu poder do braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem te dá forças para conseguir riquezas, para confirmar a aliança que sob juramento prometeu ao Pai de vocês, como hoje se vê. Olha o que ele está dizendo, não é o poder do nosso braço, mas foi o Senhor quem nos deu forças para obter riquezas. Se você quer melhorar, saiba que é Ele quem pode te dar forças, graça para você trabalhar, inteligência para você progredir, para você crescer, para você adquirir conhecimento, para você fazer aquilo que você precisa fazer. Então é o Senhor quem te dá. E o texto de Davi, que é maravilhoso, no qual está escrito, 1 Crônicas 29, 14, está escrito assim: porque quem sou eu
E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das suas mãos. Davi está dizendo: eu não tenho. Aliás, ele tinha muito, mas ele só podia dar aquilo que Deus tinha dado para ele. Ele só tem em abundância porque Deus o tirou de trás daquelas ovelhas malhadas. Deus tirou ele, escolheu e transformou-o em o rei de Israel, o rei mais conhecido. A glória de Salomão talvez tenha sido tão grande, mas Davi é muito mais considerado que Salomão. Em termos geográficos e de expansão, o reino de Salomão cresceu muito mais do que o de Davi. Mas quem lembra, as pessoas sempre vão lembrar de um nome. O nome dele é Davi. E é esse homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele não tinha o coração nas riquezas, o seu coração estava no Senhor, o seu coração estava em Deus, aquele Deus todo-poderoso. E por isso eu quero falar para você sobre a fidelidade dos dízimos e das ofertas. Afinal de contas, tem pessoas por aí na internet falando que só pode dar dízimo para sacerdote. Bom, então vamos analisar dessa perspectiva. Você tem Abraão que deu dízimo ao sacerdote Melquisedeque, antes da lei. Alguns querem dizer que o dízimo é só da lei, mas antes da lei já se dava o dízimo, e já se deu ao sumo sacerdote Melquisedeque. Mas também na lei nós temos o sacerdócio levítico, e o sacerdócio levítico, ele também tem todos os filhos de Arão, dando os dízimos na antiga aliança, dentro do sacerdócio levítico. Mas alguém vai dizer: mas e hoje? Hoje não tem mais sacerdócio? É o sacerdócio de todo crente, e não sei o que, o sacerdócio universal. Só que nós esquecemos do texto de Hebreus, onde está escrito que Jesus é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, uma ordem que não tem início e não tem fim, ou seja, o sumo sacerdócio de Cristo, ele continua. Portanto, agora na nova aliança, nós continuamos dando os dízimos na casa do tesouro, na casa do Senhor. Então, nós não temos desculpa. Se você pega agora, nas divisões da Bíblia, porque a Bíblia foi dividida não em ordem cronológica, mas em ordem de assuntos. A biblioteca da Bíblia, no seu conjunto, foi dividida em pacotes. Você vai olhar o Pentateuco, a lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ali fala-se sobre o dízimo. Você tem os livros históricos que vão de Josué até Esther, Neemias, Esdras e até o final ali, antes de Jó. Você tem esses livros históricos, 12 livros históricos, onde também menciona a questão do dízimo. Você tem os livros proféticos, profetas maiores e profetas menores, onde você tem a divisão falando sobre o dízimo. Você tem os evangelhos, onde Jesus fala sobre o dízimo. Você tem as epístolas, onde também se fala sobre o dízimo. Então, em todas as seções da Bíblia, o dízimo ele é mencionado. Aí as pessoas dizem: não existe a palavra dízimo no Novo Testamento. Mais uma vez, uma ignorância bíblica, porque afinal de contas, há muitos outros textos que falam sobre o dízimo, mas não usam a palavra decatô, que é aqui dízimo. A palavra decatô aparece aqui 9 vezes, e nas 9 ocorrências estão todas essas 9 no Novo Testamento. Portanto, o dízimo está na palavra de Deus, ele é da nova aliança. Agora, leia comigo esse texto aqui. 1, 2, 3. Trazei Esse texto é clássico e é lindo. Ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E a título de curiosidade, deixa eu mostrar para vocês. Quando vocês olham o templo de Salomão, que foi construído com os recursos que Davi angariou e trouxe, entregou na mão dele, você olha, quase tudo que você vê aqui é de ouro, poucas coisas de bronze. Mas eu quero dar um destaque especial a uma ala que não está aparecendo nessa imagem que vai aparecer agora. Aqui é o templo, numa visão interessante. Agora, olha o que está no número 12. Você consegue enxergar aí o que está escrito no número 12? Casa do... Lá no número 12.
na parte final do templo, havia a casa do tesouro, a tesouraria. A tesouraria com 3 andares. Na parte inferior você tem a parte dos alimentos. Alguns dizem que dízimo é só alimento. Esquece-se que também eles traziam os ciclos, as moedas, também para a oferta ao Senhor. E na parte superior você tem as barras de ouro, você tem o casa do tesouro em todas as questões. Ezequias foi um rei que foi um rei bom, mas ele cometeu uma falha muito grande. Quando chegaram os babilônios, ele foi e abriu a casa e começou a mostrar tudo para o povo. Olha que rapaz bobinho, foi mostrar tudo que eles tinham. Houve uma época em que Israel perdeu muitas peças de ouro e substituíram por peças de bronze, porque abriram o tesouro. Mas olha só, o tesouro, a casa do tesouro está aqui. O que eu quero dizer para você, você traz o dízimo aonde? A casa do tesouro. Traduzindo para os nossos dias de hoje, você traz a casa de Deus. Algumas pessoas dizem, não, eu administro o meu dízimo, sabe como eu faço? Eu pego o meu dízimo, divido e mando um valor para uma missão tal, outro valor eu mando para ajudar outro lugar, outro valor eu mando para ajudar outro lugar. Mas quem diz que você deve administrar o dízimo? Não foi isso que Deus disse. Deus disse, você, eu, nós, trazemos o dízimo à casa do tesouro, e aqui os administradores administrarão o dízimo na casa do tesouro. Não é responsabilidade sua administrar o seu dízimo. Você administra o seu tesouro que Deus entregou na sua mão, mas o dízimo não é seu, o dízimo é do Senhor. Você devolve o seu dízimo, porque Deus prova que se você é fiel, quando você devolve o seu dízimo. Então agora você tem a mordomia do templo, do tesouro, e agora vamos para o quarto e último lugar, que é do talento. Só que não é esse talento aqui, ok? Não é esse talento. Não enterre o seu talento. Não é chocolate, não. Talento aqui são dons. Dons que recebemos de Deus. Então você não pode enterrar o seu talento. E eu quero chamar a sua atenção porque a gente estudou esses dias sobre vários tipos de dons e talentos. E essa primeira parte, que são chamados de dons naturais, o dom para louvar, para cantar, dons para questões manuais, habilidades que as pessoas têm, que desenvolvem, nós chamamos isso de dons naturais, de talentos, aptidões que as pessoas desenvolvem, que as pessoas não precisam ser crentes para desenvolver ou não esse tipo de talento ou dom, mas veja, Deus usa, porque todos os dons e talentos são dados por Deus, mas não são sobrenaturais, por isso chamamos de naturais. Não dependem da operação do Espírito Santo para que a pessoa tenha ou não. E aí a gente vai para a segunda classificação, que são os dons espirituais. São aqueles sobre a intervenção do Espírito. O Espírito de Deus, ele se manifesta e ele usa as pessoas de acordo com os dons espirituais. E também temos os dons ministeriais, que são os ministérios e os serviços, os quais serão feitos para a obra de Deus. E eu quero começar com você fazendo uma subdivisão aqui no mapa mental, para você entender e acompanhar comigo. Primeiro nós temos os dons espirituais, que estão no texto de 1 Coríntios 12, versículos 7 a 10. Você tem uma classificação de dons. Você também vai ter os dons ministeriais, onde teremos os textos de Romanos e Coríntios, e também Pedro. Dentro desses dons, você tem os dons espirituais, você subdivide, entre dons de revelação, dons de poder e dons de elocução, aqueles dons da fala. Você, dentro dos dons ministeriais, você divide entre dons de liderança e dons de serviço. Agora, observe que dentro da revelação você tem palavra de sabedoria, palavra de ciência, discernimento de espíritos. No segundo bloco, os dons de poder, o dom da fé, o dom de curar, o dom de operação de maravilhas. Depois você tem o dom de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Dentro dos dons de liderança você tem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então aqui você tem o que a gente chama de dons ministeriais da liderança cristã, onde Deus usa os apóstolos, que eu gosto dessa ilustração da mão. De novo, a mão é serviço, é símbolo do trabalho. E aí você tem o dedo,
o polegar, que você representa aqui o apóstolo, que interage com todos os demais dons. O apóstolo, ele interage. Enquanto que se você buscar o profeta e o mestre, às vezes não encaixam, ó, não fecha, né? Porque profeta está lá, assim diz o Senhor. E aí você tem o evangelista. O evangelista, ele está aqui, que é o maior dedo da mão, onde ele está buscando pessoas e trazendo à casa de Deus. Você tem o pastor, o dedo da aliança, aquele que é casado com a igreja, aquele que tem compromisso. Você tem o mestre, que é aquele que tira o cisco do olho, menor dedo da mão, aquele que dá uma cutucada no ouvido, para tirar aquela coceira, o comichão dos ouvidos. Então você tem a mão operando na igreja, não são cargos, e sim dons que Deus distribuiu à sua igreja. Dentro dos dons de serviço, você tem o texto de Romanos, onde está escrito sobre o dom de servir, de ensinar, de exortar, de contribuir, de liderar, de exercer misericórdia, de governar. Há vários dons. E uma coisa é certa, talvez você não saiba qual é o seu dom, mas Deus te deu um dom. Você tem um talento, você tem um dom. Você precisa descobrir o seu dom para você servir ao reino de Deus. Você tem que saber aquilo que toca no seu coração, aquilo que quando você faz, aquilo mexe com você, aquilo que toca na sua vida, porque isso sim fará a diferença na sua vida. Então você precisa descobrir o seu dom e colocar em ação para a glória e louvor do Senhor. Aí eu quero te mostrar que o Espírito Santo é quem vai usar esses dons. Então ele habilita os apóstolos para lerem, que ensinam a ler a planta, aqueles que fazem a expansão do reino. Você tem os evangelistas que vão buscar, os profetas que estão encorajando as pessoas na construção. Você tem os evangelistas que buscam as pedras brutas e trazem para a casa de Deus. Mas a pessoa chega aqui toda precisando de um trabalhar de Deus na sua vida. E a palavra de Deus, que é viva e eficaz, que é o martelo que esmiuça a penha, a palavra de Deus que vai sendo lapidando essa pessoa, ela vai ser usada pelos mestres da igreja. E esses mestres vão começar a trabalhar nessa pedra. E ela vai começar a ser moldada de acordo com as escrituras, para que então ela seja uma pedrinha lisa, para que os pastores possam encaixar neste edifício, nessa construção. O trabalho na obra de Deus é de cooperação. Cooperação. Graças a Deus. Quando você termina essa construção, você tem isso aqui. O edifício, com os 4 pilares. Quando todos os dons e a mordomia está funcionando, você tem a mordomia do templo, do tempo, do tesouro e do talento. Repita comigo: templo, graças a Deus. Tudo isso porque um dia você vai chegar lá, diante do Senhor. E está escrito aqui, ó: pois todos havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Todos nós vamos aparecer lá. Ninguém está isento. Todos, indistintamente, compareceremos diante do Senhor. E aí o Senhor vai perguntar: o que você fez com o dom que eu te dei? Como você administrou aquilo que eu entreguei na sua mão? E aí eu lembro daquele hino antigo da harpa cristã: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? Nada fiz e vão-se os dias. O que eu vou falar para Jesus quando eu chegar lá? O que nós vamos falar para Jesus? Se Ele perguntar: o que você fez com aquilo que eu te dei? E eu vou terminando aqui com uma frase do nosso pastor, que está escrito no seu curso, Liderança Extraordinária, que diz assim: quem você está servindo? Ele faz a ilustração aqui do profeta, ou melhor, de Moisés. Por muito tempo Moisés foi chamado servo do Senhor, e Josué era servidor de Moisés. Ele estava servindo a Moisés. Josué capítulo 1, o Senhor diz assim: Josué,
Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te. E aí Deus começa a falar com ele. Moisés, meu servo, é morto. Josué, servidor de Moisés. Veja, ele está falando que Josué ainda é servo de Moisés. Ele serviu alguém, um homem de Deus. O texto de 1 Pedro diz: você precisa servir uns aos outros. Quem você está servindo? Estamos no ano de servir. Quem nós estamos servindo? Estamos servindo bem a nossa casa, a nossa igreja, ao nosso pastor? Estamos servindo bem no nosso departamento? Estamos servindo bem as pessoas que nós conhecemos? Estamos usando o nosso dom de servir? Mas um dia, ele se tornou uma coisa que é tão importante. Lá em Josué capítulo 24, 28, ele foi chamado Josué, servo do Senhor. Aleluia. Servo do Senhor. Tem servo do Senhor aqui nessa noite. Aleluia. Tem servo do Senhor aqui nessa noite. Eu gosto de um texto tão lindo, que ele está escrito assim, ó, Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Precisamos crer em Jesus como nosso Senhor. Estamos acostumados a pregar muitas vezes e apresentar só o lado do Jesus Salvador. É lindo, Jesus é Salvador. Ele é o nosso Salvador. Mas Ele não quer só ser aquele que vai te salvar, te dar bênçãos. Ele quer ser aquele que vai comandar a sua vida. É aquele que vai ser o seu Senhor. O seu Senhor, Ele fala e você obedece. O seu Senhor, quando Ele fala com você, você se prostra. Quando o seu Senhor fala contigo, você entende a sua voz. Quando o seu Senhor fala contigo, a coisa muda. Porque quando o seu Senhor é seu Senhor, não é Senhor do meu Senhor, é o seu Senhor. Nós vemos Jacó uma vez, ele estava dizendo assim, viveu alguns anos, quando ele estava fugindo do seu irmão Esaú, ele em Betel, na casa de Deus, tem uma visão espetacular. Ele diz assim: se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar, se o Senhor me proteger e me trouxer de volta à casa do meu pai e tal, o Senhor será o meu Deus. Até então não era. Mas um dia, Jacó, quando estava voltando, ele teve um novo encontro com Deus em Penuel. E ali Deus foi o seu Deus. Deus trocou o seu nome e agora ele é Israel, aquele que lutou com Deus. Aí agora ele vai ser conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus da irmã Maria, o Deus do irmão José, o Deus de cada um de nós. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Aleluia. E eu quero convidar a igreja a colocar-se de pé, porque eu quero fazer um convite especial. Se alguém aqui ainda não reconhece o Senhor Jesus como seu Senhor, se alguém ainda não entendeu que Jesus é o nosso Senhor, eu quero te convidar a entregar a sua vida a Cristo Jesus nessa noite. Jesus é o nosso Salvador. Se alguém um dia serviu a Jesus, estava servindo, estava trabalhando em algum lugar, mas por algum motivo se entristeceu e afastou-se dos caminhos do Senhor Jesus. Se porventura você se afastou, deixou os caminhos do Senhor e hoje você chegou aqui, porque o tempo é oportuno, Deus quer que você administre o seu tempo e hoje é o dia, hoje é a hora de você entregar a sua vida a Jesus. Eu quero fazer um convite. Há alguém aqui entre nós que quer retornar aos caminhos do Senhor, quer voltar a servir ao Senhor Jesus. Dê um sinal com a sua mão, deixa eu te ver. Há alguém aqui nessa multidão, glória a Deus, que estava servindo a Jesus, entristeceu-se por algum motivo, mas hoje reconheceu que precisa voltar para Ele, quer voltar a ter essa intimidade com Deus. Você que estava afastado, eu te convido agora, dê um sinal com a sua mão, vem aqui à frente e nós vamos orar por você. A igreja do Senhor Jesus vai orar por você, pela sua vida.
A igreja de Jesus vai fazer isso por você. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. Deus abençoe. Eu tomei essa decisão quando eu tinha 12 anos de idade. E eu não me arrependo. Porque Jesus é bom, é maravilhoso. Ele mudou a minha vida. Há alguém que nunca tomou essa decisão, que veio aqui essa noite. Alguém que nunca decidiu-se por servir a Jesus. Eu quero fazer esse convite agora. Você que já serviu, pode voltar. Aleluia, glória a Deus. E você que está tomando a decisão agora, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Há mais alguém aqui nessa noite? Aproveite essa oportunidade, não deixe ela passar. Hoje é o dia oportuno. Eu não sei o que vai ser amanhã, mas hoje eu sei que é a oportunidade. Louvado seja Deus. O dia é agora, a oportunidade é hoje. Jesus quer transformar a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Graças a Deus. Aproveite. Aproveite essa oportunidade. O tempo está passando. Aleluia. Glória a Jesus. Aproveite essa oportunidade hoje. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Eu vou entregar o microfone ao nosso pastor. Venha, aproveite essa oportunidade. Glória a Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Estende a mão sobre esses queridos que estão aqui na frente. Faça a sua oração, a sua entrega. Diga: Jesus, entre na minha vida. Se manifeste a mim. Senhor, eu entrego essas vidas nas tuas mãos. Eu declaro que você é de Jesus. Eu declaro um novo tempo. Eu declaro a bênção e a salvação. Eu declaro que Ele é o Senhor da sua vida. No nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero pedir a vocês, é bem rapidinho, eu quero dar um livro meu de presente para vocês. E também o Evangelho de João, para vocês lerem. O pessoal anotar seu nome para a gente interceder por vocês. É bem rapidinho aqui numa sala, te liberar que nós vamos terminar o culto. Acompanhe aqui, isso é bem rápido, por favor. Você pode dar um aplauso, meu irmão? Nós já vamos terminar, eu vou impetrar a bênção para você ir na paz do Senhor. A Elohá, Vitória, o Daniel, o Bispo e o Luca de Oliveira. Traz aqui para apresentar essas 3 crianças, para a gente abençoar as crianças e as famílias. Enquanto elas estão chegando, o nosso amado irmão que ministrou aqui tem 2 livros que você pode adquirir ali fora. O Discipulado a partir do Sermão do Monte. Como aplicar o ensino de Cristo à nossa vida. Muito interessante. Apocalipse, fonte de medo ou de esperança? Tá aí os 2 livros que você pode adquirir ali fora. Ok?